república, dividida em duas partes, certo? Vamos lá? Sem mais delongas. Primeira República, eu vou ler aqui para vocês e fazer algumas considerações, ok? Olha lá. Primeira República Brasileira, também conhecida como República Velha, ou República das Oligarquias. É o período da história do Brasil que se estendeu da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Anotou? Anota! Até a Revolução de 30. Só que é um período dividido em dois. República da Espada e República do Café com Leite, ou República das Oligarquias. Aqui, ó. Que depois, seu último presidente efetivo, Washington Luiz. Ali em 1930, com a Revolução de 30, depois vem um golpe ali, liderado por Vargas. Nesse período, o Brasil foi nomeado de Estados Unidos do Brasil. A forte influência dos Estados Unidos, Estados Unidos do Brasil. O mesmo nome da Constituição de 1891, também promulgada, não foi imposta, certo? Pelo amor de Deus, já me falaram aí, professor, foi imposta, não foi imposta não, viu? Promulgada nesse período. Aqui você tem uma imagem falando aí da política do café com leite. E aqui uma crise econômica na história do Brasil de grande extensão negativa, que foi o encilhamento, certo? Então vamos lá. Professor, fase inicial, você tem ali que é a República da Espada. Opa, República da Espada, não esqueçam, República da Espada, vai até ali de 1891 até 1894, certo? O que é que essa República da Espada vai fazer? Liderada ali por militares, por isso é a República da Espada, porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, ambos alagoanos. Só que lembrando que antes da República da Espada você tem um governo provisório, tenho que ressaltar isso. Antes, você tem um governo provisório antes da República da Espada. Né? Vamos lá. O que é que essa República vai fazer? Peraí. Professor, se você falou que tem um governo provisório, então apague isso aqui, certo? E vamos dizer aqui, vamos colocar aqui, o que fez inicialmente o governo provisório após a proclamação da República? Governo provisório. O que fez esse governo? Vamos lá, 2 pontos. Deixa eu pegar de outra cor aqui. Outra cor. Não, outra cor, peraí, outra. Decretada, aqui, ó. Decretou esse governo provisório. Liderado por quem? Deodoro. Decretou a separação entre quem e quem? Separação entre igreja e Estado. Igreja e Estado. Ponto 1. Bom, né? Olha a laicização do Estado aí. Concedeu, vou colocar concedeu, o quê? A nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira a quem? A quem? Brasileira. A quem? A todos. A todos os imigrantes. Residentes no Brasil. Ok? A todos os imigrantes residentes no Brasil. Olha que interessante. Acorde aí. Além disso, vai fazer o quê? Família imperial. O que vai acontecer com a família imperial? Família imperial banida. Banida do Brasil. Só que depois esse decreto vai ser revogado em 1920. Banida. Olha só, velho. Olha só o que os cabas fizeram aí. Vai instituir também governadores. Você não vai ter presidente de província, vai ter governadores. Olha aqui, os principais pontos do governo provisório. Governo provisório. Então, anote aí. Início aqui turbulento da Primeira República. Governo provisório. Depois nós vamos ter, iniciando as tratativas aí do período republicano, o Deodoro da Fonseca. Segura! Próximo. Olha aí. República da Espada, galera. A República da Espada teve viés, olha, centralizador. Cara, você tinha militares. Você queria o quê? Opa, cuidado que você tá falando aí.
Viés centralizador. Os caras não tinham tanto assim trejeitos para lidar com a política. Então vinham com o ideal ali pronto. O ideal ali positivista. Pronto, lembrei aqui agora. Positivista. É bom que a mente está trabalhando. Positivista. Professor, quando você fala desse ideal, tem a ver com o quê? Tem a ver com... O que tem lá na bandeira? Ordem e progresso. Só que... Opa, apertei aqui alguma coisa que não... Pera aí. Opa, volta. Ah, que é isso? Aprendi aqui, ó. Ordem e progresso. Opa, ordem e progresso. Só que o lema todo é amor por princípio. O lema todo do positivismo. Amor por princípio. Coloquei, amor por princípio. Olha que lindo, meu Deus do céu. A ordem por base. A ordem por base. Professor, não estou entendendo, mas eu estou falando aqui, ó. Amor por princípio. A ordem por base. A ordem por base. E o progresso. E o progresso por quê? Progresso por fim. Por fim. Coloquei. Por fim. Esse é o lema todo. Amor por princípio, ordem por base e o progresso por fim. Aí eu continuo aqui. Então você era uma república que, segundo a visão dele, deveria passar por um poder centralizador, né? Em especial por temores da volta da monarquia. Havia esse temor. Por isso, os latifundiários, os barões do café permitiram que os militares consolidassem a república. Tanto é assim que o Floriano Peixoto é tido como o consolidador da república. Professor, o apelido dele não é Marechal de Ferro? Também, mas também recebeu o apelido de consolidador da república, certo? Eles queriam aí, através desse viés centralizador, evitar uma possível divisão do Brasil. Olha só que interessante, olha só. República da Espada. Vamos virar. Opa, peraí, porque ficou aqui? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui de novo, para ver se sai. Não. Borracha não vai. Peraí, cadê a borracha? Não vai. Isso aí, saiu. Olha a nossa primeira Constituição republicana, galera, nossa primeira Constituição, de 24 de fevereiro de 1824. Eu só quero lembrar vocês que constituições impostas na história do Brasil foram duas. A de 1824, constituições impostas na história do Brasil foram duas. A de 1824, otorgada por Dom Pedro I, e você tem a de 1937, não é? De 37? Pois é, né? A de 67 não, 1891 não, 1934 não, 1946 não, 67 não, 88 não. A de 1824 e a de 1937, certo? Vamos lá, voltar. Principais pontos dessa Constituição. Os senadores deixaram de ter cargo vitalício. Oba, aplausos. Aplausos aí no estúdio. Aplausos. É negócio de cargo vitalício. Você tá doido? Sistema de governo presidencialista. Eu tenho minhas severas críticas à contribuição desse sistema aqui. Mas vamos lá. Tá lá, presidente. Terceiro. As eleições passaram a ser pelo voto direto. Opa! Porém, não secreto. Era em aberto. Opa! Voto em aberto. Ih, rapaz. Voto secreto só na Era Vargas. Opa! Senadores perderam o privilégio. Sistema de governo presidencialista. Eleições, voto direto. Extensão aí do voto. Mas, porém, olha o quarto ponto. Saímos do primeiro, saímos do segundo, vamos para o terceiro, agora o quarto. Os candidatos a voto efetivo seriam escolhidos por homens maiores de 21 anos. Só que, se fosse analfabeto, não votava. Mendigos das praças, não votavam. Soldados, os chamados rasos. Mulheres, não. Religiosos sujeitos ao voto de obediência, não. O que mais as bancas lembram das mulheres e dos analfabetos. Você vai ter ali, para poder votar ali a partir da década de 80, né? Os analfabetos. As mulheres
já a parte da Constituição ali, dado o período Vargas, né? Você já tinha ali a Constituição efetivando isso para as mulheres. E o quinto ponto, dos principais, a Igreja Católica foi desmembrada do Estado, praticamente, os membros da Igreja eram funcionários do Estado durante a monarquia, deixando de ser a religião oficial do país. Então, Estado laico, os principais pontos da nossa Constituição. Pessoal, quais são os mais lembrados aqui? Ó? O 3, o 4, os pontos que eu elenquei para vocês, e o 5. Já vi muitas questões sobre isso. Beleza? Vamos lá? Governo de Deodoro da Fonseca. Vamos lá. Ih, cheio de problemas esse governo. Vamos lá. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Segundo as contas, nós temos aí 38, né? Começando com Deodoro e agora, por enquanto, com o atual presidente Bolsonaro. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, governando de ali 1 ano e 3 meses, no governo provisório, e 9 meses como presidente eleito. A gente fala muito desses 9 meses, quando ele foi eleito ali, pela Assembleia Nacional Constituinte, em 25 de fevereiro de 1891, ainda na chamada República da Espada. Seu governo foi marcado, é interessante, seu governo foi marcado por crises econômicas, a principal é essa daqui, encilhamento, e movimentos contra a sua forma autoritária. Era muito autoritário, né? Ele não sabia lidar com o Congresso. O cara não sabia, não tinha trejeitos políticos. Simplesmente isso e acabou. Acabou. Não sei, pronto, é de forma autoritária, só um militar, acabou. Ou vai ou racha. Ih, rachou para o lado dele, né? Encilhamento. Golpe, ó, o encilhamento tem a ver com economia. Deixa eu colocar, vou voltar com o meu vermelho aqui, ó. Tem a ver com a economia, crise econômica. Peraí, aqui já está vermelho, papai. Apaga aí, vai. Apagou, volta com outro aqui. Vamos pegar aqui você. Tem a ver com economia. Economia, crise econômica. Golpe de 3 de novembro, fechamento. Aqui, ó. Fechamento do Congresso. O cara fechou o Congresso, papai. É brincadeira, o cara fechou o Congresso. Congresso. Olha o autoritarismo dele aqui, ó. Fechou o Congresso. Acabou. Ei, pronto, acabou. É isso que eu vou fazer, acabou. Tá bom? Tá de boa assim? Beleza. Revolta da Armada, uma revolta ali, liderada pela Marinha Custódio de Melo. Marinha. Os principais pontos que explicam as grandes tensões no governo de Deodoro da Fonseca. Vamos lá. Opa, passei aqui. Pronto. Encilhamento na área, papai. Encilhamento. O encilhamento tem a ver com... encilhamento, deixa eu ver que eu expliquei aqui. Não, expliquei aqui não. Pronto, deixa eu voltar com o vermelho aqui, agora já posso. Tem a ver com... é um processo do hipismo, que tem a ver com o ato de arrear. Preparar ali o cavalo ali, né? Arrear, hipismo. Temos muitas apostas em corridas de cavalo nessa época, né? A crise do... opa, caiu a canetinha aqui. A crise do encilhamento foi uma crise econômica que ocorreu no Brasil. Oh, foi no Brasil? Entre o final da monarquia e início da República. 1891, né? Marcada por uma forte inflação, olha, forte inflação, e pela formação de uma bolha de crédito. Anota isso aí. Anota isso aí. Bolha econômica estourou durante a República da Espada, desencadeando então uma crise financeira e institucional. Cara, foi de uma potência, foi uma avalanche no Brasil, isso aqui. Logo no início da coisa, várias tensões, se fica ou não uma república e tal, consolida, e vem uma crise dessa. Foi de arrepiar. Foi de arrepiar, certo? Ele foi utilizado, esse termo aqui, encilhamento, lembrando que o ministro... cadê eu? Lembrando que o ministro da Fazenda era Rui Barbosa, considerado um dos mais inteligentes da história do Brasil. O baiano Rui Barbosa. Ele veio com a política de industrializar o Brasil. Fazer com que o Brasil saísse da base econômica, que era a agroexportação, e voltasse ali para a industrialização. Vamos efetivar aqui uma política de substituição de importações. E aí acabou nisso. Ele veio com a política emissionista, facilitação de créditos, e aí não foi legal. Não foi legal mesmo. Certo? Um processo inflacionário, uma especulação financeira tamanha, tentando industrializar o Brasil, mas de uma maneira
incorreta, sem uma base estadista necessária. Veio com créditos livres. Aí ele veio com, por exemplo, o encilhamento tem a ver com aumento da emissão de moeda, papel moeda. Aumento da emissão. Aqui, aumento da emissão de papel moeda. Papel moeda. Ele vem, opa, peraí, vou aumentar que vou facilitar. Fazendo isso aí no mercado eu facilito, mas não. Empresas fantasmas, especulação financeira, pá. Cadê a industrialização? Nada. Nada. O termo foi utilizado para dar nome ao movimento, sempre a palavra é especulativo, é especulação financeira. Devido à sua analogia com a crença de tentar se aproveitar, no Brasil, né? O jeitinho brasileiro, tentar se aproveitar de quê? A qualquer custo, de qualquer oportunidade que você considerasse ali única. Então, foi atribuído a isso. O jeitinho brasileiro, se a gente quiser colocar aqui, certo? O jeitinho brasileiro, certo? Só que aí faltou visão de estadista. O cara não tinha essa visão, por mais inteligente que ele fosse. Gerou uma crise sem precedentes na história do Brasil. Certo? Não, sem precedentes na história do Brasil República. Quando o Floriano assume, deixa eu colocar uma asterisco, quando Floriano, professor, Floriano tem a ver com Florianópolis? Tem. Quando Floriano assume, ele faz uma espécie de caça às bruxas. Quem foram os envolvidos aí nessa crise econômica? Ele vai lá, pega os nomes da lista aí. Ele pegou algumas figuras e congelou os bens dessa galera. Além dessa galera sofrer ali processos administrativos e tal, Rui Barbosa, que era o grande líder, teve que se exilar na Europa, pô. Foi embora. Uma caça às bruxas a todos aqueles que lideraram ali esse processo de industrialização do Brasil e acabou na crise do encilhamento. Sofreu uma perseguição e Rui Barbosa passou um tempo longe do Brasil, certo? Olha aí que interessante, certo? Então, uma das maiores crises para a economia brasileira foi aí o encilhamento. Vamos lá? Vamos seguir? Ó. Golpe de 3 de novembro foi como ficou conhecido na história do Brasil. O golpe do então presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Quando este dissolveu o Congresso Nacional em 3 de novembro. Eu preciso saber a data? Não, o dia, não. 3 de novembro de 1991. Galera, esse golpe aí, ó, em 1991, tá aqui, ó, o Congresso. Por quê? Ele tem um porquê. O Congresso Nacional tava nem aí para Deodoro. O Congresso Nacional vinha com um projeto, olha, que visava reduzir o quê? O poder do presidente. Opa! O poder do presidente. Aí Deodoro olhou assim, como é a história, papai? Como é a história? Né? Vinha com um pacote lá, o conjunto de leis, que pronto. Aí o que vai fazer? Ele vem com um golpe. Peraí, vocês querem reduzir meu poder? Ele vem com um golpe, olha, que procurou ali a dissolução. Peraí, eu vou dissolver aqui. Ele vem com a dissolução do legislativo, esse golpe. Dissolveu. Legislativo. E vem com um estado de sítio. Aí botou para quebrar o cara. Opa, garganta. Estado de sítio. Meu filho. E ainda vem com mais, olha. Além desse daqui, olha, ele vem com outro ponto, olha. O que você tem mais aí? Sem direito. Olha, sem direito. O cara botou para lascar o Deodoro. Sem direito. O pessoal do direito aí, ó. A habeas. Isso, já sabe, ó. O pessoal já sabe. Habeas corpus. Habeas corpus. Ou defesa prévia, algo bem lembrado. Ou defesa prévia. Aí. Sem direito a habeas corpus ou defesa prévia. O cara chegou para detonar. Tome aí. O golpe. Professor, nunca ouvi falar no golpe 3 de novembro. Tá ouvindo agora. Tá vendo? Golpe 3 de novembro. Vem um congresso querendo uma coisa, vou diminuir o poder do cara. O cara, peraí, não. Vem aí com o seu golpe. Há vários golpes na história do Brasil, né? E eles, não vai ser assim, não vai ser fácil, não. E não foi mesmo, não. Só que aí ele vai enfrentar uma retaliação. Vamos mudar aqui o quadro? Vai enfrentar uma retaliação.
Você tem aqui a Revolta da Armada, você coloca aí nas suas anotações que foi a primeira. Foram duas revoltas da Armada, um movimento aí liderado pela Marinha do Brasil. Essa foi a primeira. Você teve uma contra o Deodoro e a outra contra o Floriano. Ó, a Revolta da Armada foi um movimento de rebelião promovido por unidades da Marinha do Brasil contra os dois primeiros governos republicanos do país, o Deodoro e o Floriano, que estavam tomando feições de uma ditadura militar. Então falavam muito de aqui contra o autoritarismo dos dois primeiros presidentes. A revolta desenvolveu-se em dois momentos. Um no governo Deodoro, como eu falei para vocês, e o outro no governo que se seguiu, o Floriano Peixoto. Certo? Revolta da Armada, liderada por quem, professor? Liderada por Custódio. Custódio. Esse acento não é aí. Peraí. Opa. Eu estou lembrando aqui do parlamentarismo às avessas, com dois S's. Não esqueçam. Aí, Custódio de Melo. O líder dessa revolta aqui, Custódio de Melo. Almirante, o cara era... Deixa eu lembrar aqui. Almirante, o cara era almirante. Peraí, esse almirante não tá saindo do jeito que eu queria. Pronto. Almirante. Né? Primeira revolta da Armada. E aí, eles provocam a renúncia de Deodoro. Que foi no dia 23 de novembro de 1891. Ô, garganta. Então, Custódio de Melo lidera essa revolta. Os canhões, estão vendo aqui os canhões? Estão vendo aqui os canhões? Estão vendo essa imagem aqui? Olha essa imagem aqui, deixa eu apontar para o professor. Nem estava vendo, não. Estava vendo não o quê, rapaz? Deixa dessa. Olha aqui a imagem. Apontando canhões para a capital do Brasil. Qual era a capital do Brasil? Rio de Janeiro. Apontou e disse assim, ó. Ou você renuncia, ou nós vamos bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O cara ele não, já tinha perdido... com apoio de grande parte do exército, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Com 9 meses de poder, frente à presidência do Brasil, o cara sai. Passou um tempo no governo provisório, não arrumou o problema, foi de fato assumiu enquanto presidente, e aí, diversos problemas. E aí vem a Marinha e diz, ou você sai ou você sai. E aí, qual a porta que você vai? Eu vou por essa daqui, que é a de sair também. Beleza. Certo? A revolta da Armada, pressão contra os presidentes, os dois primeiros presidentes do Brasil. Os militares Deodoro, que não soube lidar com a situação, e depois Floriano, que, peraí, deixa com eu aqui. Não é comigo não, deixa com eu. Cadê o quadro todo? Deixa comigo aqui, que eu vou saber fazer a situação. Por isso que ficou, minha mão sai daqui. Ele diz assim, ó, deixa comigo que eu vou saber resolver. E eu vou... querer que me chamem de Marechal de Ferro, né? Vai ser meu apelido, eu vou gostar desse apelido. Beleza? Governo Floriano Peixoto. Ih, rapaz, segundo a Constituição, vou ler aqui para vocês o que a Constituição de 1891 argumentava sobre um presidente que não completasse um determinado período ali, olha. Floriano Peixoto, governando no lugar de Deodoro da Fonseca, que havia renunciado, podia ficar no poder por apenas 3 meses, para completar o período do Deodoro. Após isso, eleições seriam promovidas para eleger um novo presidente. A Constituição de 1891, no seu artigo 42, dizia que se, por qualquer causa, ficasse vago o cargo de presidente, não havendo decorrido ainda 2 anos de mandato do titular, seriam realizadas novas eleições. Aí vem a revolta da Armada, diz assim, ó, tá vendo? Siga a Constituição. Aí disse, Marechal Deodoro. Marechal Deodoro o quê? Floriano Peixoto. Peraí, isso vale para o próximo presidente. Para mim, não. Para mim, não. Eu vou ficar. E, de fato, ele ficou. Isso vale para o próximo presidente. Para mim, não. Certo? E vocês fiquem de boa. Aí veio a segunda revolta da Armada. E veio outras pressões também para cima do Floriano. E aí você vem um grande teste. Peraí. Será que ele é um novo Deodoro? Vai sair daqui a pouco do poder? Vamos pressionar. Pressionaram e aí não deu certo. Não deu certo. Por quê? Ele se mantém no poder. Ele tenta atrair para si, como é que eu posso falar? O olhar positivo da população. Não consegue.
né? Por exemplo, ele chega aqui e toma medidas como melhorar a vida da população, fazendo o quê? Redução de impostos. Olha, ele vem com redução de impostos. Sobre o quê? Tem a ver com comida, viu? Sobre produtos de primeira, necessidade. Aí, olha, vou conquistar a população? Vou conquistar a população. Ele chegou a zerar, olha que ponto, observação, ele chegou a zerar, olha, ei, garganta, chegou a zerar o imposto sobre a carne. Preço de aluguéis também, né? O imposto sobre a carne. Olha aqui, a galera comia pouca carne, né? Ficou sobre a carne. Tentou, mas não deu certo. Não chamou tanto assim a atenção da população brasileira. Não chamou. Certo? Não chamou. O que nós temos aí, viu, gente? Ele tenta chamar a atenção da população brasileira e não consegue. Não consegue como gostaria. Mas ele, acho que não estava tão preocupado com isso, não. Porque veio a segunda revolta da Armada. Pressão para cima de Floriano Peixoto para que ele pegasse ali, ó. Cadê? Volta aqui, ó. Olha o artigo 40. Mas encheram o saco do cara para cumprir a Constituição e estavam errados? Não. Estavam errados ou não, professor? Não estavam errados, porque você tem a Constituição ali. E segundo a Constituição, o cara só deveria ficar isso para cumprir o mandato do primeiro presidente. Aí vem a segunda revolta da Armada. A segunda revolta da Armada. Aí diz, meu filho, olha, você quer repetir o que o primeiro presidente fez? Faça não mesmo, faça não. Viu? Faça não, porque não vai dar certo para você. Acho que ele ficou ouvindo assim, sei. Qual é o seu nome mesmo, meu filho? Custódio de Melo. Quem são esses cabos aqui? Estão me guiando aqui também, então, né? Essa revolta aqui, teve apoio popular. Apoio popular o quê? Apoio político. Apoio político, mas popular teve sim. Apoio político e popular. No Rio de Janeiro, que era a capital. Só que ali, em 1894, por aí, 1894, ela foi definitivamente vencida. Vai o Deodoro e diz, espera aí, acabou, papai, vocês tentem, mas vocês não vão conseguir, não. Desculpa aí, eu só sinto muito aí pra vocês. Então, ela foi, apesar do apoio político e popular no Rio de Janeiro, ela foi vencida, a revolta vencida ali em março de 1894, se eu não estiver enganado, em 1894. Definitivamente, o rigor de Floriano, gente. 1894 não, foi antes. 1894 aqui, eu coloco a Revolução Federalista, né? Federalista ali em 1894. Isso aqui, peraí, deixa eu apagar. Agora eu troquei as bolas. Isso aqui é a Revolução Federalista. Ela foi vencida bem antes, essa revolta aqui. A revolta da Armada. Revolta liderada pela Marinha. Foi vencida antes. Antes, galera. Beleza? Foi vencida antes. Apesar do apoio político e popular. Por isso você coloca o seguinte, ó. O cara recebeu apoio de parte do Exército. Tinha um apoio. Ele não agia sozinho. Não governava sozinho. Tinha uma parte significativa do Exército que o apoiava, venceu a liderança do Custódio de Melo, junto ali com... Tá aqui, eu tô meu tempo, não estou passando do meu tempo, calma. Para a Constituição, porque ele deveria realmente cumprir, mas ele chega e diz, isso vale para o próximo presidente. Esse perfil dele, centralizador, autoritário, ajudou a consolidar a República no Brasil. Então, foi essa autoridade dele meio que entrou goela abaixo para vamos encarar. Aí o pessoal pensa, não, esse professor só pode ser fã de estímulo para vocês e colocar alguns pontos para vocês anotarem do outro lado, beleza? Revolução Federalista foi uma guerra civil
ocorrida lá no Rio Grande do Sul, lá na região sul do Brasil, entre os anos de 1893 e 1895, poucos anos após a proclamação da República. O conflito originou-se da crise política gerada pelos federalistas, grupo opositor ao governo de Júlio de Castilhos, então presidente do Rio Grande do Sul, podemos chamar de governador já, não é? E buscava conquistar maior autonomia e descentralizar, olha a palavra aí, maior autonomia e descentralização do poder da então recém-proclamada República. Então vamos lá, isso daqui, no final do século XIX, porém, no início da República, poucos anos após a proclamação da República, sabemos bem quem liderou essa proclamação, que foi o Deodoro, juntamente com os Barões do Café. O que é que você deve anotar aqui? Você tem de um lado os pica-paus. O traje lembrava muito as cores do pássaro, né? Que também poderiam ser chamados de chimangos. Chimangos. Eram ali características, eram republicanos, chamados republicanos. Já entra aí na anotação de vocês. Os pica-paus, também poderiam ser chamados de chimangos, defendiam lá o republicanismo, certo? Aí, quem liderava? Quem liderava aqui? Quem liderava? Exatamente, eu coloco de outra cor aqui, o Júlio de Castilhos. Então, você tinha o Júlio de Castilhos liderando esse grupo, os pica-paus, versus, deixa eu colocar aqui, versus o outro grupo que pretendia, desculpa, vou colocar de outra cor aqui, pronto, vou colocar dessa cor aqui, ó. E você tinha, já que você tinha aí os pica-paus, os chimangos, que defendiam aí o republicanismo, eram os republicanos, do outro lado você tinha os maragatos. Maragatos. Era um tom pejorativo, certo? Quem apelidou aqui esse outro grupo, chamado de maragatos, tinha uma conotação aí, tinha um tom pejorativo, foram os próprios pica-paus, certo? Que apelidaram aqui o outro grupo de maragatos. Eram chamados federalistas. Federalistas, como tem ali no texto. De um lado, pica-paus, também chamados de chimangos, são chamados republicanos, liderados ali por Júlio de Castilhos, que era o governador do Rio Grande do Sul durante a Revolução Federalista. Do outro lado, você tem os maragatos, que eram também chamados os federalistas, liderados por quem? Claro, tem que ter uma liderança aqui, não tem que ter uma liderança. Deixa eu ver aqui, pegar de outra cor. Você tinha aqui Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins, certo? Então, a Revolução Federalista, liderada pelos maragatos versus os pica-paus, pretendia, você já coloca aí, Revolução Federalista, liderada aí pelos maragatos, contrários aí a toda a ideia, ou quase toda a ideia defendida pelos pica-paus, pretendia o quê? Descentralização do poder. Ó, já vou colocar aqui, ó. Descentralização do poder. Vamos colocar aqui. Descentralização. Professor, não estou entendendo esse garrancho, mas vá prestando atenção no que eu estou falando. Descentralização do poder. Coloca aí do poder, pronto. Do poder. É subir na ladeira do pelo. Ei, eu vou, e... Deixa eu apagar o nome dele aqui para deixar tudo certinho para vocês. Espera aí. Pronto, deixar tudo certinho para vocês. Gaspar, vou colocar o líder aqui. Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins. Novamente, Gaspar Silveira Martins. Adoção de um sistema federal e parlamentar. Olha só o que eles queriam, olha a audácia. Adoção de um sistema, cadê, olha? De um sistema federal. Peraí, que o federal não vai dar aqui não, peraí. Federal e parlamentar. Vá anotando aí. Olha, sistema federal e parlamentar, certo? Descentralização do poder, adoção de um sistema federal e parlamentar e derrubar o governo do
Júlio de Castilhos, viu? Júlio de Castilhos. Vá anotando aí, galera. Vá anotando aí, ó. Revolução Federalista foi mais uma revolta que o Deodoro da Fonseca, não, o Floriano Peixoto precisou enfrentar. Então, você tem turbulência dentro do governo de Deodoro da Fonseca e você continua com turbulência dentro do governo do Floriano Peixoto. Professor, em que governo eu vou ter uma espécie de turbulência? Olha, é complicado. Realmente, todos vão passar por algum problema, seja interno ou externo. Que o diga bem Ceslau Braz. Aqui você tem, pronto, pensou Revolução Federalista, coloque na cabeça o seguinte, pensou Revolução Federalista, é muito cobrado? Não. Você vê mais questões sobre a Primeira República envolvendo a lei. Constituição de 1891, eu coloquei para vocês. Encilhamento, problema da crise econômica, vocês lembram? Pois é, a política emissionista, vinda de Rui Barbosa, tal, enfim, lembram? Pois é. Você vê também a questão da revolta da Chibata, revolta lá, a Guerra de Canudos, do contestado, e por aí vai, tenentismo. Essa daqui nem tanto, mas daqui pode ser cobrada, seja que concurso for, seja que banca for, tá lá a Primeira República, isso aqui tá dentro do conteúdo, pode aparecer na sua prova. Então, por favor, deixe isso anotado. Não dê migué para o azar, não dê migué para o acaso. Vá anotando, fique ciente de tudo. Vá fazendo as suas ligações lá que vai dar muito certo. Olha lá. Revolução Federalista, então você tem Revolução Federalista. Aí você vai ver quais são os grupos contrários aí. Você tem os pica-paus, pretende a centralização do poder, conservar essa centralização do poder nas mãos de Júlio de Castilhos, beleza? E esse grupo dos pica-paus, devido ao traje, parecia muito um pica-pau, depois você dá uma pesquisada aí, recebeu o apoio de Floriano Peixoto. Para você ver que recebeu uma ajuda interessante de Floriano Peixoto e acabou vencendo. Manteve ali a liderança de Júlio de Castilhos. Aí você vai para o outro grupo, os maragatos. Maragataria, você pensa lá uma região da Espanha, mas tem um tom pejorativo, né? Aí os pica-paus aproveitaram e lançaram esse apelido aí. Liderado por Gaspar Silveira Martins. Pretendia ali um quê? Parlamentar, um sistema federal e parlamentar. Acabou perdendo no final. Por isso a Revolução Federalista pretendia uma descentralização do poder, diminuir o poder do Júlio de Castilhos através de um sistema, através de implantação do sistema federal e parlamentar. Anote isso aí. Claro que no final eles pretendiam derrubar o Júlio de Castilhos, né? Então anota aí Revolução Federalista, mais uma grande revolução para suas anotações. O próximo slide aqui vai falar sobre o quê? O que é que nós vamos colocar aqui no próximo slide? Depois de Revolução Federalista, professor, vem o quê? Minas Gerais, São Paulo, já temos aqui, podemos chamar de República do Café com Leite. Vá segurando aí do outro lado. Em 1894, olha o textinho aqui para vocês. Em 1894, com a saída de Floriano Peixoto, começou a se formar a República Oligárquica, que também pode ser chamada de, olha, desculpa, 1, 2, República do Café com Leite, República da Bucha, uma sociedade aí ligada à maçonaria, em que muitos presidentes dessa época fizeram parte dela, então por isso chamavam muito de República da Bucha. Olha só, sabiam dessa? República da Bucha. Aqui, ó. Bucha. Vou pegar ela de outra cor aqui, peraí. República da Bucha. República da Bucha. Sociedade anônima, sociedade secreta, ligada à maçonaria. Certo? Vamos lá. Com a saída de Floriano, começou a se formar a República Oligárquica, dominada pelas oligarquias paulistas, mineiras e gaúchos. Minas Gerais era o estado mais populoso, com a maior representação na Câmara dos Deputados, seguido de São Paulo, galera. Aqui você vê que, eu estou falando aqui que em 1894 você teve a saída de Floriano Peixoto. Então a saída dos militares do poder.
Olha que interessante, saída dos militares do poder. Os militares só vão voltar ao poder, militares retornam ao poder lá em 1910, com o Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, certo? Hermes da Fonseca. Então ele sai aí, ó, o último foi Floriano Peixoto, dá um tempo ali, vai passar ali Prudente de Moraes, vai passar ali o Campos Sales, passa o Afonso Pena, Nilo Pessoa, Nilo Peçanha, Afonso Pena, Campos Sales, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, até chegar finalmente ao Hermes da Fonseca. Viu, galera? Anote aí, anote aí. O que para nós podemos colocar? O início, sim, da República do Café com Leite. República do Café com Leite, certo? Vou passar aqui, ó. Olha. Aqui, política do café. A mesma imagem, praticamente, olha. Você tem Minas aqui e você tem São Paulo aqui, ok? Olha o que você tem aqui, ó. Agora, falando do café e leite. Isso significa, professor, que só São Paulo produzia café e Minas produzia leite? Significa que era só isso? Não, isso claro que poderia sim, São Paulo produzir leite também, Minas também produzir café, poderia. Mas como era destaque a produção do café, vocês lembrem do segundo reinado, que a gente falou muito no segundo reinado, do café no Oeste Paulista, enfim, então lembra muito São Paulo e o leite característico aqui de Minas Gerais. Olha o textinho, olha o textinho. O nome desse acordo era porque São Paulo era produtor de café e Minas Gerais de leite, o destaque desses estados, né? A escolha do presidente ficava com o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Então, sempre ali saiu um paulista, vai entrar um mineiro agora e por aí vai. Sempre funcionou? Não. Sempre funcionou? Não. Então, lembre disso. Nem sempre funcionou. Essa política era muito criticada pelos empresários ligados à indústria. Olha que interessante. Essa política era muito criticada pelos empresários ligados à indústria. O Brasil ainda era essencialmente agroexportador, totalmente dependente ainda do café, que naquele período estava em expansão. Viu? Aqui eu vou colocar, aproveitei esse espaço aqui, esse espaço em branco, para anotar o seguinte. O que é que você tinha de característico quanto à política do café com leite? Professor, eu lembro que, por exemplo, para que isso aqui desse certo, você tinha o chamado coronelismo, fenômeno típico desse período. Você tinha aqui o voto de... Isso, alguém já falou aí, cabresto. Olha a engrenagem da coisa, viu? Voto de cabresto. Política dos governadores, nós vamos falar. Política dos governadores, que Campos Sales chamava de política dos estados. Mas aqui, política dos governadores. Ficou essa, ele quis implementar outra ideia, mas ficou essa daqui, dos governadores. Outra coisa. E essa política aqui, ó, um time aqui, ó, foi quebrada. Essa política aqui foi quebrada, anote aí, viu? Foi quebrada no governo de Washington Luiz. Viu? Washington Luiz. Certo? Foi quebrada durante o governo de Washington Luiz. Anote aí do outro lado. Vamos lá, vamos seguir. O que mais? Coronelismo, voto de cabresto. Lembrando que o voto era aberto, não era secreto. Então ficava cada vez mais complicado você conseguir determinadas liberdades naquela época quanto ao sistema eleitoral, certo? Vamos lá. Tem esse política dos governadores. O que é que você tem mais? O que é que você tem mais? O que é que eu posso colocar aqui? O que é que eu posso colocar aqui? Quem sabe? O que é que eu posso colocar aqui? Mais. Se eu falar de as regiões mais ricas, ou a região mais rica ali naquele período. Boa! Região Sudeste. Vou colocar aqui, ó. Fortalecimento da agricultura e pecuária.
Em qual região? Sudeste. Você coloca, opa, Sudeste. Sudeste. Deixa eu apagar esse leite daqui, que todo mundo tá vendo que é leite também. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui, pronto. Apagar esse café aqui, pronto. Todo mundo já sabe aqui. Vamos lá, voltar. Certo, fortalecimento da agricultura e pecuária, Sudeste. O que é que eu coloco mais? O que é que eu coloco mais? Aí, outra, veja o que eu coloquei aqui, ó. Professor, você colocou Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. Vocês perceberam uma questãozinha? O quê? Perceberam, não? Olha, isso significa que o Brasil aí não contava com partidos políticos. Perceberam que eu vou colocar aqui, ó? Partidos políticos de nível nacional. Era só regional, só estadual, aliás, olha, de nível nacional. Olha, nível nacional. Olha, rapaz. Olha, era só estadual. Só estadual. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. O que mais você pode colocar aí? Política dos governadores. Está aqui também. Eleições. Tem essa aqui, ó. Eleições a bico de pena. Aí você lembra ali do voto de cabresto. Eleições a bico de pena. Por favor, reporte isso a voto de cabresto, certo? Isso aqui porque o voto era aberto. A bico de pena. Que mais? Que mais eu posso colocar aqui para vocês? Coronelismo, voto de cabresto. Coronelismo, voto de cabresto. Política dos governadores, fortalecimento da agricultura e pecuária. Você vê que nós temos aí a agroexportação. Não contava com partidos políticos de nível nacional, só estadual. Eleições a bico de pena. Então você tinha uma facilidade para nepotismos. O agigantamento do privado sobre o público. Tudo isso. E outra, já que estamos falando de eleição aqui, já tinha justiça eleitoral nessa época? Não. O que você tinha naquela época, deixa eu ver se dá para colocar aqui, ó, era uma comissão verificadora dos poderes. Deixa eu ver um espaço aqui para colocar. Acabou, né? Colocar aqui um OBS aqui, pronto, um OBS aqui. Coloquei, ó. Uma comissão verificadora dos poderes. Comissão verificadora dos poderes. Era uma espécie de justiça eleitoral deles. Caso um político que não estivesse dentro do acordão deles, dentro da política dos governadores, caso esse político vencesse, passaria por essa comissão verificadora dos poderes e sua vitória não seria reconhecida. Ele seria degolado. A Vera não. A vitória dele não seria reconhecida. Essa é a degola. É brincadeira, rapaz. É brincadeira. Sem justiça eleitoral. Eles formavam a comissão dele ali, vamos verificar aqui, isso aqui não, isso aqui tá errado. Aqui caiu na fraude, que tinha de fraude eleitoral. Outra coisa para vocês anotarem. Coloquei fraude. Aqui não dá mais, dá? Olha. Fraude eleitoral, fazia muita parte disso aqui. Fraude eleitoral, certo? Fraude eleitoral também fazia parte, ok? Então, só para iniciar, só para abrir aqui as tratativas da política do café com leite, viu, galera? Então, saímos da República da Espada, vimos todos os problemas, aquilo que interessa, porque tem muito mais para a gente tratar, mas o que interessa no mundo dos concursos você viu. Agora você entra na política oligárquica, agora eles tomando conta de tudo, os grandes cafeicultores, tomando conta de tudo, deixaram consolidar a república ali pelos militares, agora estão dominando, administrando a seu bel prazer, e aí submetendo a população, claro, a parte mais carente ali, aos ditames do coronelismo, do nepotismo, eleições a bico de pena, fraudes, comissão verificadora dos poderes, manipulação. É isso que eles estão fazendo, um clima de manipulação, em que sempre o favorecimento pesa para um lado. Sabemos bem para que lado, não é? Vamos lá?
Vamos passar aqui, próximo. A política dos governadores, que acabei de falar, que é uma peça-chave para toda essa engrenagem, que vai cair somente ali, chegando aos pés dos anos 1930. Política dos governadores. Eu aqui com minha água, porque eu sempre esqueço de beber água. Tem que beber água, tem que beber água. Como é que eu esqueço de beber água? Vamos lá. Política dos governadores. Essa política, olha aqui o textinho, olha o textinho maravilhoso. Essa política firmada no governo de Campos Salles. Professor, preciso saber em que governo foi? Olha, não vejo não. O que a maioria das bancas acaba cobrando é a essência. Essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, ó. Tabelinha. Esse esquemazinho que vocês estão vendo aqui. Foi chamada de política dos governadores, que ele chama também de política dos estados. Ele, em texto da época, ele falava de política dos estados e não gostava que argumentassem que isso era pura manipulação. Confundida erroneamente com a política do café com leite, ela foi um desdobramento da política dos governadores, certo? Então, a política do café com leite é um desdobramento da política dos governadores. Para que a política do café com leite funcionasse, você tem aí a existência necessária da política dos governadores. Olha o que você tem aqui. Olha o que você tem aqui. A participação do presidente, escala federal, dos governadores, escala estadual e dos coronéis. Olha o coronelismo fazendo parte aqui. Claro que o presidente apoiando ali os governadores, olha, o presidente favorece os governadores, que vem aqui também, olha, é tudo, olha, tudo bem conectado. Os governadores vão manipular ali para que no Congresso o presidente tenha maioria, na Câmara, no Senado, para que seus projetos sejam aprovados, já que recebeu apoio ali do presidente. E em escala mais local, você tem um curral eleitoral. É o grande ponto aqui, controlado pelos coronéis, que vai ter o favorecimento ali dos governadores, enfim. Então, tudo começa ali em escala local. A engrenagem toda ali com a participação do presidente, dos governadores, dos coronéis. Ah, professor, eu não sabia não dessa de deputados e senadores. Pois é. Qual seria a vantagem? Do presidente em escala estadual? Peraí, vou apoiar os governadores. Ali tem uma manipulação, graças a essa aliança de governador com em escala local municipal ali com os coronéis, praticamente eles aqui mandavam e desmandavam. Ajeito ali o curral eleitoral, manipulação ali para a votação de deputados e senadores, ajudando o presidente que no Congresso, vai dizer, a casa é minha. Posso aprovar o que eu quiser. Ou aquilo que eu mais pretendo aprovar, que são esses e esses pontos. Então, está aqui a política dos governadores. Então, favorecimento, escala federal, estadual, local, municipal. A municipal, local, você tem ali o curral eleitoral, como vocês estão vendo aqui. A partir dali, você tem manipulações, para eleição para governador, eleição para deputado, senador. E por isso você tem chegando junto, entre aspas, presidente, governadores, tudo para manter a roda girando ao favor dos grandes proprietários de terra do Brasil. Daqueles que queriam permanecer no poder, achavam que deveriam permanecer no poder, se perpetuar o poder a partir também dos seus filhos, das suas crias, digamos assim, ok? Então, vou colocar um textinho aqui para vocês, Política dos governadores. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui o esqueminha? Tá vendo? Significava o quê? Vamos lá. O que eles queriam realmente? A impossibilidade. Dentro desse esquema aqui, você vai conservar o poder entre eles. Então, você tem a impossibilidade de quem não chegar ao poder? Da oposição dita esquerdista,
que muitos diziam uma época, né? Impossibilidade da oposição esquerdista chegar ao poder, certo? Uma vez que os representantes populares eram escolhidos mediante o quê? Mediante o quê? Esse pacto. Ó, você tinha um pacto. Pacto entre quem? O governo federal, o governo estadual. Opa, estadual e o municipal. Então, só vantagem. Quem tivesse dentro desse grupo aqui, nessas eleições fraudulentas, ficava de boa, tranquilo, na sussa, só aproveitando as regalias desse circuito da fraude eleitoral, certo? Cada um mantendo sua vantagem. Olha, seus privilégios. Você tinha um coronel, pronto, vou controlar meu curral eleitoral a partir do clientelismo. Vou controlar as eleições, lembrando que as eleições, o voto era aberto. Um grau de dependência das pessoas de baixa renda para com o coronel gigantesco. Gigantesco. Então ele controlava ali, né? Controlava todo aquele circuito voltado para as eleições, e aí favorecia governadores, né? Escala estadual, e o presidente. A partir do momento em que você controlava ali os votos para deputados e senadores. Olha o grau de importância. Né? O presidente pensava, pronto, eu tendo maioria no Congresso com deputados e senadores aqui, Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores, meus projetos ficarão tranquilos, passar de boa. Então, esse circuito funcionava para manter, para conservar as eleições fraudulentas no Brasil, para conservar os grandes proprietários no poder, a manutenção deles no poder, para o agigantamento do privado sobre o público. Política dos governadores, certo? E aí, gente, nós vamos parando por aqui, ok? Nós vamos parando por aqui. E vocês me acusam do Acre. O Acre não era do Brasil! Yes! O Acre não era do Brasil. Coisa bem rápida aqui para vocês, ó. Olha aqui o mapinha, né? Peru, Bolívia, pertencia a Bolívia, o Acre. O Tratado de Petrópolis, firmado em 17 de novembro, por que eu estou pensando em março, hein? 1903, em Petrópolis, formalizou a permuta de territórios entre Brasil e Bolívia. Uma faixa de terra entre os rios Madeira, o rio Abunã, do Brasil para a Bolívia, e o território do atual Acre, da Bolívia, para o Brasil. Por que tanta guerra? Por que esse Tratado de Petrópolis, que já foi mencionado muitas vezes aí? Ah, professor, eu vi quando eu fui responder aqui questões envolvendo para diplomata, cargo para diplomata. Mas olha, já serviu aí, em muitos casos, de forma indireta, em vários concursos, várias bancas, citar esse tratado de forma indireta. Certo? Você vê muitos que chegam para mim no privado e falam, não, professor, esse tipo de questão aqui envolvendo o Acre, divisa, limite de territórios, enfim, mais para... Olha, vocês cuidado com isso. Vocês tomem cuidado. Um ponto muito importante que já foi cobrado em diversos concursos de maneira indireta. Envolvendo ali problemas de Brasil com nações da América, enfim, de maneira indireta já foi cobrado. Ok? Então, por favor, não fique achando que depende não, depende da banca, depende... Calma. Vá anotando tudo que eu estou colocando aqui para vocês. Que é mais cara de todas as bancas. Tudo que eu estou colocando aqui é mais cara de todas as bancas. É mais cara de todos os concursos. Ok? Que de maneira direta ou indireta sempre está aparecendo ali. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, o que eu posso colocar aqui sobre a anexação do Acre, que pertencia lá à Bolívia? Por que chamava tanta atenção? Porque o Brasil queria tanto. Pensou Acre, você vai pensar, por exemplo, vai pensar o quê? Completa aí, vai pensar o quê? Borracha. A borracha era muito valorizada. A valorização da borracha chamava muita atenção. Valorização da borracha. Tanto é que quando nós estivemos falando aqui do Brasil,
na Segunda Guerra Mundial. Vamos falar muito da borracha, a Guerra da Borracha. Olha, por quê? Você tem lá a borracha, e foi nesse mesmo contexto que você vai ter a criação da vulcanização. Deixa eu colocar outra cor aqui. Vulcanização. Olha só que interessante. Outra cor aqui, pronto. Vulcanização. A vulcanização. Para quê? Para quê? Para melhor lidar com a borracha. A vulcanização e ligada à indústria. Adivinha que indústria é? Adivinha? Indústria automobilística. Lística. Vulcanização em indústria automobilística lá na América do Norte. Então, para que a Bolívia aceitasse isso, claro que a Bolívia saiu perdendo, né? Não pensou a longo prazo. Não pensou a longo prazo. Pelo tratado, né, segundo o tratado de Petrópolis, o que é que você tinha aqui? Territórios de Mato Grosso, né? Enfim, 2 milhões de libras esterlinas, construção de... Então, o que é que a Bolívia queria? Bolívia, o que é que você queria? Deixa eu puxar aqui. O que é que a Bolívia queria? Territórios de Mato Grosso, 2 milhões, opa, ixi, meu Deus, segura 2 milhões de libras esterlinas, 2 milhões de libras esterlinas, olha só, construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Essa aqui já foi tema de novela, né? Madeira-Mamoré. Territórios do Mato Grosso. Professor, não estou vendo aqui, peraí. Territórios de Mato Grosso, 2 milhões de libras esterlinas, construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que morreu de gente aí, de trabalhadores, certo? Para que a construção dessa ferrovia Madeira-Mamoré? Para você permitir o escoamento da produção regional da borracha. Então, o Acre ligado aí à borracha. Então, uma nota. O que é que a Bolívia queria em troca pelo Acre? Acredito que ela não deveria ter feito isso, mas fez. Queria territórios de Mato Grosso, 2 milhões de libras esterlinas, construção da ferrovia Madeira-Mamoré, ok? Anote aí. Mas quem levou a enorme vantagem aí, deixa eu sair daqui que eu tô tapando ali, a enorme vantagem foi o Brasil, ok? O Brasil é que se deu bem, galera. Brasil é que se deu bem, foi maroto. Brasil foi maroto, ok? Então anote, pessoal. Estou colocando aqui para vocês pontos significativos da história do Brasil. Professor, há muitos detalhes da história do Brasil que não cabem aqui para a gente, certo? Só estou colocando aqueles pontos que realmente as principais bancas olham e dizem, isso aqui dá uma boa questão, dá para a gente trabalhar. Então é isso que eu estou pautando aqui meu olhar. Estou pautando meu olhar aqui para os slides e vocês anotando do outro lado. Então anota! Anota e faça questões. Isso. Eu sou bem detalhista, né? Guerra de Canudos, vou ler para vocês. Guerra de Canudos. Conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro em Canudos, no interior do estado da Bahia. Novamente, foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro em Canudos, no interior do estado da Bahia, o exército brasileiro. Mas por que o exército se incomodou tanto com Canudos? Tem um porquê. Não tem um porquê? Tem um porquê. Vamos descobrir que porquê foi esse? Vamos lá. Você tem Guerra de Canudos. Você tem um cara, né? Antônio Conselheiro. Coloca aqui, ó. Antônio Vicente Mendes Maciel. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro.
conselheiro, certo? Aí tem gente que diz, professor, mas faltou falar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se eu for falar tudo sobre o assunto, eu só vou ficar naquele assunto. Olha, Guerra de Canudos. Nossa, para falar de Guerra de Canudos, eu precisava trazer praticamente a obra de Euclides da Cunha para a gente tratar aqui, para a gente pensar toda a Guerra de Canudos. Então, só aquilo que vai nos interessar para concurso. Ok! Vamos lá. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro nasceu lá no Ceará. Ceará, em Quixeramobim, ali por volta de, não lembro o ano, mas primeira metade do século XIX. Primeira metade do século XIX ali. Cara, por volta de 1830, 1831, por aí, 1830, acho que 1830, não lembro, né? Não lembro, mas nessa faixa. Nasceu em Quixeramobim, Ceará. Olha o Ceará, grande abraço para os cearenses. Ele foi, esse cabo aqui, ó, ele foi, ó, gente, olha, cadê, peraí. Aqui, essa cor, pronto. Ele foi comerciante. Ele foi professor. Ele foi um advogado, professor e advogado prático. Advogado prático. Deixa eu colocar aqui. Prático. Professor e advogado prático, certo? Ali na região de Sobral e Ipu, não é? Não é, Antônio Conselheiro? Garoto. Só que tinha um problema, velho. Claro, ele foi traído ali pela esposa, se tinha alguém, a esposa com um militar, ele resolve, né, enveredar pelos sertões, obviamente do Nordeste ali, e vem com umas ideias que chamam muito a atenção da elite. Ele vem com a ideia de, olha só, a República é o quê? Diga aí, era o reino de quem, Antônio Conselheiro? Do anticristo. Ih, rapaz, era coisa do demônio. E olhe que o contexto, lá de Canudos, sertão da Bahia, o que é que você tinha ali? Lá na Bahia, era uma região, chega lá naquela região em 1893, uma região de latifúndios improdutivos. Improdutivos, secas, desemprego crônico. Aí você pensa o seguinte, ó, pronto. Professor, eu sei que o messianismo, o fanatismo religioso fez presente, o fanatismo religioso se fez presente aqui, se fez presente aqui. Então, o cara ia lá, era contra a República, contra os impostos criados pela República, contra a separação igreja-estado, contra o casamento ligado ao Estado. O Estado ali veiculando o casamento agora, não mais total responsabilidade da igreja. Se colocava contra. Era tido como monarquista. Olha o problema. Aí você pensa, por que as pessoas seguiam o cara? Veja a vida, imagine naquela época, em você num contexto de miséria, de desemprego, falta de moradia, acesso à escola, à educação, né, à saúde, tudo isso dependente de um coronel. Aí chega um cabo e diz, olha, sou guiado por Deus, vocês terão acesso à terra, moradia, um lugar santo, me sigam, o que é que você faria? E aí ele vai, cria uma comunidade, o Arraial de Canudos, em que você tem acesso à terra, moradia e tal. E aí? Isso começa a incomodar a igreja, porque a igreja começa a perder fiéis. Isso começa a incomodar os grandes proprietários de terra que perdem seus jagunços, perdem aí muito do seu curral eleitoral. E aí? Estão entendendo toda a lógica? Pois é, né?
Pois é, vamos lá? Vamos seguir. Tá aqui, ó. Então, o que era Canudos? Dentro disso tudo que eu falei, era uma pequena aldeia, né? Surgiu ali. Canudos era uma pequena aldeia que foi criada no século XVIII, nos arredores da fazenda Canudos. Olha toda a história, bem no início. Ali às margens do Vaza Barris. Já ouviu falar do Vaza Barris? Pois é. Aí ele chega e vai rebatizar aquele local de Belo Monte. Ele rebatiza aquele local de Belo Monte. Chega ali, de 1893 para 1894, reorganiza tudo, rebatiza, e aí, praticamente, segundo muitos historiadores, ali vira um estado dentro do estado. E começa a incomodar, e muito, o governo estadual, a Bahia começa a incomodar, e aí, incomodando o governo estadual, incomoda o governo federal, os grandes proprietários de terra, a Igreja Católica, pronto, um monarquista, o cara... Olha o que ele está falando sobre a República, criticando uma República, querendo a monarquia de volta. Não podemos, a República não aceita isso. Mas a coisa era bem maior, como vocês já puderam perceber, né? Pois é, vamos lá. Então ele rebatiza ali de Belo Monte, né? E você tem os contrários aí. Quem era contrário? Quem era contrário a Canudos? Vou colocar aqui, os contrários a Canudos, contrários. Os contrários a Canudos. Quem? A imprensa. Você vai ter muito da imprensa detonando Canudos. Repleto de fanáticos religiosos que querem o retorno da monarquia. Aí você tem o clero também ali, defensor da família, da liberdade, do ideal católico. E os latifundiários. Fundiários. Meu Deus do céu. Vamos para o segundo slide aqui. Guerra de... Eu não fechei. Meu Deus do céu. Vou ler um textinho aqui. São várias obras sobre Canudos, não é? Como vocês sabem. Mas a principal é aquela escrita por Euclides da Cunha, Os Sertões. Quem não leu, por favor, dê uma lida. Quem não leu, dê uma lida, porque é extraordinária a obra. Viu? Olha o textinho aqui. Apareceu no sertão do norte um indivíduo que se diz chamar Antônio Conselheiro e que exerce grande influência no espírito das classes populares. Deixou crescer a barba e os cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuemente, sendo quase uma múmia. Olha só. Acompanhado de duas professas, vive a rezar terços e ladainhas e a pregar e dar conselhos a multidões que reúne onde lhes permitem os párocos. Descrição da folhinha Laemert, de 1877, produzida por Euclides da Cunha, em Os Sertões, 1902. Outros colocam que foi em 1897, o ano aqui. Ok? Mas vamos lá. Vamos passar aqui. Olha aqui algumas imagens, Canudos. Nessa primeira, você vê alguns pontos em que tivemos as lutas. Juazeiro, o exército até, inclusive, foi afugentado para Juazeiro. Uauá, eles partiam de Uauá para Canudos, depois eram afugentados e voltavam ali para Juazeiro, Monte Santo, Queimadas, próximo aqui a Sergipe. Antônio Conselheiro passou por Sergipe, inclusive. As casas, olha, simples as casas. E aqui um mapa um pouco mais, com menos riqueza de detalhes, como é o primeiro aqui. Ok? Certo? Deixa eu passar aqui. Pronto. Expedições contra Canudos. Galera, qual foi o estopim para a guerra? Qual foi o estopim? Antônio Conselheiro pediu para que um grupo, obviamente do Arraial de Canudos, fosse até Juazeiro e comprasse madeira para a construção de uma nova igreja. Porém, a manipulação, vamos chamar de... Olha só, estou trazendo de hoje e levando para aquele tempo lá. As fake news, os boatos, as notícias falsas. Canudos vem agora com um grupo para aterrorizar a cidade e tal. Olha só o clima que deixou. Olha só o clima. Só mandou comprar madeira
para construir uma nova igreja e aí manipular uma informação para causar tensão, para colocar a sociedade, o Brasil, contra Canudos. Essa aqui é a verdade, essa aqui é a verdade, essa aqui é a verdade. Então, a remessa de madeira, né? Esse foi o estopim. Olha, quero uma remessa de madeira vinda de Juazeiro, como eu coloquei aqui no mapa. Olha aqui, ó. Aqui, Juazeiro para Canudos. Juazeiro para Canudos. Para construir uma nova igreja. E aí manipularam toda a informação para que o Brasil ficasse contra. Começou ali na Bahia, né, pessoal? Os baianos, os grandes proprietários, a elite contra Canudos. Foi a elite contra Canudos, certo? Canudos. Contra Antônio Conselheiro. Aí você tem expedições contra Canudos. Foram 4. Uma que não levou tão a sério, assim. Canudos. A galera tá despreparada, não tem armas e tá, só a gente invadir. Já esteve em Canudos? Eu estive lá em, não lembro o ano, 2006, tem muito tempo. Estive lá, muito quente. E você faz a rota, e se imagina lá, na época, era fácil se camuflar. Então eles se preparavam lá, ficavam ali entre a vegetação característica dali e conseguiam se antecipar aos soldados. É impressionante. Só de você estar ali e imaginar como tudo aconteceu, fiquei arrepiado. É muito importante, muito interessante. Vamos lá, primeira. Novembro de 1800, viu, gente? 1896, viu? 1896. Primeira, 1896. O tenente Manuel da Silva Pires Pereira comanda a primeira expedição militar contra Canudos, formada por mais de 100 soldados, uns 113 por aí, né? Alguns dizem mais, outros dizem menos. Soldados, oficiais, médicos e guias recrutados nas forças do estado da Bahia, tida então como uma expedição estadual, certo? Ela sofre uma emboscada em Uauá, que já coloquei para vocês, né? Então as tropas são obrigadas a recuar para Juazeiro e desistem de alcançar Belo Monte, né? Então não levaram muito a sério e foram derrotados. Vergonha. Aí pensaram, não, peraí. Vamos melhorar isso aí, vamos melhorar. Então a primeira é tida como expedição estadual. Vamos lá. 2. Segunda expedição, janeiro de 1897. Vai de 1896, final de 1896, agora 1897. Comandada ali pelo Major Febrônio Pereira de Brito. Vai chefiar a segunda expedição militar, que também é chamada de estadual. A segunda expedição é estadual também. Contando ali com 609 soldados. 10 oficiais das forças do estado da Bahia. Olha só. Colocou um pouquinho a mais, né? O combate aqui durou 2 dias. Durou 2 dias, mas não conseguem avanços. Porque muitos jagunços fortificaram ali, né? O arraial e não permitiram que o exército avançasse muito. Né? O exército perdeu, segundo alguns, ali mais de 100 soldados. Outra vergonha aqui, viu? Outra vergonha. Só que aí o governo, peraí, agora deixa comigo, deixa com eu. Março de 1897, a brincadeira acabou. O que é que vem aí pela frente? Março de 1897. Na capital do país, diante das perdas e a pressão de políticos florianistas que viam em Canudos um perigoso foco monarquista, o governo federal assumiu a repressão, preparando a primeira expedição regular. Então você já tem aqui, federal, expedição, comandada ali pelo governo federal, primeira. Claro que você tinha ali um misto com o governo baiano aqui, mas pronto, agora a gente comanda. Na época, quem era o presidente? Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. E aqui, essa terceira expedição comandada por
Antônio Moreira César era considerado corta-cabeças. O cara não era fraco, não, corta-cabeças, né? Só que ele foi morto em combate. Foi morto em combate. Eu coloquei aqui, morto em combate. Aí disse, não vai passar de uma quarta. Morto em combate. Agora, quem liderava? Eu vou colocar assim, as tropas, né, do sertanejo ali. Você tinha, olha o destaque. Olha, líderes de Canudos, de destaque. Ó, líderes de Canudos lá em destaque. E resistiam às tropas. Vou colocar aqui dessa cor. Você tinha o Pajeú. Opa, você tinha o Pedrão. Só alguns que eu lembro aqui. Pajeú, Pedrão, e tem o João Abade. João Abade. Era o braço. Esse aqui era considerado, não sei se é o Pajeú ou Pedrão, era isso mesmo? João Abade, considerado o braço direito de conselheiro. Braço direito de conselheiro, esse João Abade. Então, 3. Aí o governo federal, mais uma vergonha não. Vai acabar na quarta. Vamos lá? Vai acabar na quarta. Inclusive, você tem um textozinho do Machado de Assis falando sobre a expedição contra Canudos. Olha. Quarta expedição, abril de 1897. Né? No Rio de Janeiro, a repercussão da derrota. Só que assim, essa quarta, ela não vai funcionar apenas em abril. Vai passar meses e meses até chegar ao final de 1897. Outubro ali de 1897. Diz assim, ó, no Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme. Principalmente porque se atribuía ao conselheiro a intenção de restaurar a monarquia. Então, isso fica evidente. Você tem um líder que se acha um Messias, olha a cabeça da imprensa que jogava isso para a sociedade, que aceitava sem qualquer filtro. Essa que era a verdade. Você tem um fanático, com fanáticos religiosos, eles se acham Messias, querem criar um Estado dentro do Estado contra a República, com críticas contundentes à República. Uma revolta messiânica, dentro de outras que eu já citei para vocês, lembra? Você tem a revolta messiânica aí dos Mucas, só que isso é durante a monarquia, segundo o reinado. Além da Guerra de Canudos, você tem a do Contestado. E tem uma outra, que é a sedição de Juazeiro, né? A tríade messiânica na República, que é de Canudos, Contestado, e tem a sedição de Juazeiro, né? Que eu vou falar mais à frente. Aí, ó. Em abril de 1897, uma quarta expedição foi organizada sob o comando do general Arthur Oscar de Guimarães, Arthur Andrade Guimarães. Essa vence definitivamente Canudos, certo? Vence definitivamente. O Arraial é derrotado no dia 5 de outubro, certo? 5 de outubro de 1897, 1897, ok? O conflito ali, deixa eu ver, se aqui tinha, a primeira tinha mais de 100, outras 600, aqui passou de 1.000, aqui tem uns 12.000, envolvendo aqui 17 estados, envolveu 17 estados, viu galera? 17 estados. Então, uma revolta que chama muita atenção das bancas e que você deve anotar, principalmente as características e a comparação dessa revolta com outras revoltas ao longo da história do Brasil. Geralmente, muitas bancas comparam a revolta de Canudos com a revolta do Contestado. O objetivo da Guerra de Canudos não era a posse de terras, como você tinha muito no Contestado, né? Visualizavam muito a posse de terras. Canudos vai além. Canudos vai muito além disso. Por isso que ficou de forma contundente na história do Brasil, ok? Galera, então me esperem aí, né? Mais um bloco sobre a Primeira República, que esse foi o terceiro bloco, certo? Me aguardem que tem muito mais para a gente falar sobre a Primeira República. Espero vocês no próximo bloco e, olha, continua aí, viu? Continue na disciplina, continue focado.